Você precisa ficar craque na lei que antecede toda manifestação. E não, essa não é a lei da atração. Esta lei precede a lei da atração. É a lei do foco. Tudo aquilo que hoje nós temos na nossa vida, você tem, eu tenho, antes nós focamos a nossa atenção. Isso pode ter sido consciente ou inconsciente. Onde a gente coloca a nossa atenção por um período suficiente de tempo, que é o foco, aquilo vem para a nossa realidade. Através do nosso foco, da atenção que nós damos a algo especificamente, nós atraímos situações favoráveis, né? Àquilo ali, a que aquilo aconteça. Isso pode ser tanto para algo positivo, algo bom, algo que você queira aí na sua vida, que você conquistou deliberadamente, ou até mesmo as coisas que você já conquistou e que não é bem o que você queria. Você colocou a sua atenção, você deu foco naquilo ali por período suficiente de tempo, então você atraiu todas as situações aí possíveis favoráveis para que aquilo, acontecesse na sua vida. Olha só, eu vou ler aqui para você um trecho de um livro da Genevieve Barrett. Neste livro dela, ilustra perfeitamente o foco. E eu quero que você preste bastante atenção, porque vai virar uma chavinha aí para você. Este trecho que eu vou ler para você é do livro Alcançando os Seus Desejos, da Genevieve Barrett. Ela foi uma seguidora muito fiel de Thomas Troward, que é um nome muito forte aí pra gente do novo pensamento. Eh, o Joseph Murphy, ele teve muita inspiração no Thomas Troward. Vários desses autores aí tão renomados que a gente conhece tiveram inspiração e muito aprendizado através dele, do Thomas Troward. E a Genevieve Barrett, ela foi a única aluna que ele doutrinou verdadeiramente, assim, a primeira aluna que ele doutrinou e a única que ele aceitou como, assim, a aluna que foi para dentro da casa dele, que ele fez, o trabalho todo de passar para alguém todo o seu conhecimento. Então, fica ligado aqui neste trecho. À medida que eu for lendo aqui, vai você imaginando se colocando nessa situação. Suponha que você estivesse em uma sala onde todo o conforto havia sido fornecido para você, mas a sala estava na escuridão total e você mal conseguia localizar as coisas que desejava, embora estivesse consciente da presença delas ali na sala. Disseram-lhe que a sala estava eletricamente iluminada e, instintivamente, você começou a andar pelas paredes, onde estava acostumado a procurar o interruptor. Por horas, você passou as mãos para cima e para baixo nas paredes, tanto quanto você poderia, até que estivesse bastante cansado. Você estava prestes a desistir da busca e tirar o melhor de uma situação ruim. Mas, sobrepondo-se a este pensamento, surgiu a resolução de que você não abandonaria seu esforço até que localizasse. Você estava determinado a aproveitar as coisas boas que estava aguardando ali naquela sala. Depois de mais esforço infrutífero, você fez uma pausa para descansar e se perguntou onde estaria aquele interruptor. Deve estar aqui e eu vou encontrá-lo, você disse a você mesmo. E novamente passou as mãos pelas paredes, embora você tinha certeza que já tinha passado por cada centímetro dela. Desta vez, seus pensamentos e movimentos não estavam tão tensos, embora igualmente determinados. Enquanto suas mãos passavam pela parede, você parou um momento e a sugestão de que poderia estar no chão registrou em sua consciência. Mas a razão logo interveio e argumentou: impossível. Quem é que colocaria o interruptor de luz no chão? Mas a sugestão persistiu. Bom, por que não tentar? Você passou por cima do que primeiro parecia ser o lugar mais razoável para encontrá-lo. Tente o chão. Você então começou a estender a mão incerta para alguma projeção no chão que poderia ser o interruptor de luz. Quase instantaneamente, seus pés entraram em contato com um objeto desconhecido. Você colocou sua mão no que parecia ser um botão de pressão,
mas nenhuma luz apareceu. No entanto, você tinha certeza de que localizara o interruptor. Você fez uma pausa e se perguntou involuntariamente: como isso funciona? Não dá para empurrar e nem para puxar. E de volta veio a resposta dentro de si como uma palavra falada: lateral. Você moveu isso lateralmente e o quarto ficou inundado de luz. Sua alegria em encontrar uma inteligência responsiva dentro de si não pode se expressar em palavras. Foi um arrebatamento no coração de que muitos já sentiram isso às vezes. Então vamos trazer isso daí para o nosso dia a dia? Olha este quarto escuro, onde contém tudo o que você mais quer, tudo o que você mais deseja, né? Os nossos sonhos. E toda vez que a gente começa algo, que a gente quer algo muito grande, que a gente se empenha, aquilo ali, aquele algo grande que a gente tanto quer, que a gente se empenha, que a gente tanto deseja, aquilo ali é exatamente o nosso quarto aceso, com a luz para a gente ver tudo que a gente quer. Só que as coisas, os objetos ali, eles não existem apenas porque acendeu a luz. Quando acende a luz, você pode ver, mas os objetos, eles já existem independente da luz estar acesa, de você ver ou não. É o que acontece com os nossos sonhos, né? Tudo aquilo que a gente quer já existe. Tanto que, quando você tem um sonho muito grande, um desejo muito profundo, te incomoda muito viver sem aquilo. Te dói viver sem aquilo, exatamente porque aquilo ali já existe. Quando chega aquele sonho, aquele desejo ali dentro do seu coração, só chega porque já existe em um plano diferente, né. Existe em forma de onda, não existe em forma de partícula ainda. Para transformar em partícula, né, precisa de vir para a realidade e é quando você vê. Mas todo desejo que você tem, tudo, por mais audacioso que pareça, por mais incrível, por maior que ele seja, ele já existe. E te dói viver sem vê-lo. Te dói. Você quer ver, você quer acender essa luz aí do seu quarto escuro, da sua sala escura, você quer acender a sua luz. Te incomoda viver na escuridão sem esse seu desejo. E como que é incrível, né? Às vezes, para acessar esse desejo, não vai ser como costuma ser na maioria das vezes, né? A sala escura, a gente tende a acender o interruptor na parede, mas pode ser que não esteja. E como que foi desvendado aqui, no caso do livro? Através de ouvir a voz interna, através de ouvir o eu divino. Eu vi um comentário em um vídeo da Maya Andrade que eu amo de paixão, eu amo ela. Ela tem muita responsabilidade em cima da minha busca, da minha jornada de expansão de consciência. Eu tenho profunda gratidão por ela. E em um vídeo dela, eu vi um rapaz, ele fez um comentário e eu respondi na hora, eu falei assim: "Nossa, eu vou trazer esse termo para minha vida". Ele usa assim, o eu divino e o eu físico. Eu costumo usar muito o eu superior, o eu interior, mas eu amei essa forma dele se comunicar. O eu divino. Então, quando a gente consegue ouvir essa voz interna nossa, o nosso eu divino, a gente consegue ver todo passo que a gente precisa dar para acender aí a luz da nossa sala, para trazer o nosso sonho para nossa realidade, para que a gente veja o nosso sonho, para que a gente pega, para que a gente viva, né? Para que a gente transite dentro desse nosso sonho realizado. Eu vou continuar lendo aqui para você só mais um trechinho para ficar ainda mais claro, eh, que é essa parte, o seguinte: o esforço persistente e confiante sempre traz satisfação.
para lhe dar uma imagem completa a partir da qual você pode logicamente raciocinar no futuro, vamos considerar a mesma situação sob um ângulo oposto. Imagine-se no mesmo quarto, sob as mesmas condições. Depois de várias tentativas para sair do escuro, você começa a se sentir cansado, mais ou menos desencorajado, e raciocina consigo mesmo assim: ah, qual é a utilidade? Pode haver um interruptor na sala e essa sala pode conter tudo que eu preciso. E ou não. Mas algo indefinível em si mesmo convence você de que não é apenas a luz que está lá, mas também as coisas para que você aproveite, são as coisas que você deseja. Você responde de volta para si mesmo. Bom, se tudo está aqui que eu preciso e que eu gosto, é uma pena que eu não consiga encontrar a chave. Que maneira estranha e irracional algumas pessoas têm de fazer as coisas. Eu me pergunto, por que que a luz então já não estava acesa para mim? Às vezes que a gente tenta algo que a gente tanto quer, a gente vai atrás, corre, 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 faz tudo o que precisa, né? Pelo menos na mente da gente é assim, a gente faz tudo o que é preciso, não deixou de fazer nada. E as coisas não saem como quer, as coisas não saem como planejado, aquilo ali que você tanto quer não vem. Aí você fala assim: "Ah, quer saber? Também tô cansado disso, tô cansada disso, eu não quero mais mexer com isso não. Esse sonho aí que eu tenho, nem precisa tanto assim. Ah, essa casa aí que eu tô querendo comprar, ah, quer saber? Tá dando é trabalho demais, tá me enchendo o saco, não quero mexer com isso". Não tem essa questão? Ou um relacionamento? Ah, quer saber? Tá é bom ficar sozinho, porque a homem não presta mesmo, mulher não vale nada mesmo, então quero é ficar sozinho, sozinha. A gente não tende a inverter essa situação? Ou na saúde, né? Ah, todo mundo da minha família teve isso mesmo, isso aqui é, né, hereditário, então já sei que eu vou ter. É assim mesmo, paciência, tem que aceitar. Quando a gente costuma a lutar pelo que a gente quer, quando a gente cansa, não pode acontecer isso? De você abrir mão do seu desejo? Ao invés de naquele momento você se agarrar mais do que tudo e falar assim: "Agora eu vou e tá tudo bem, se isso aqui tá acontecendo assim, respira fundo, amanhã vai ser melhor e bola pra frente". E começa a ouvir essa voz interna aí e obedecer, ao invés de ficar discutindo com ela, com essa voz interna. Qual que é a grande relação disso com o foco? Quando eu li esse trecho do livro, eu pensei assim: "Caramba, eu já tem algum tempo que eu busco muito esse entendimento maior do foco, como eu posso focar mais, o que que eu posso fazer". E eu já busquei algumas técnicas, né, por exemplo, é muito divulgado aí na internet a vela, né, você acende a vela e fica olhando para o foguinho lá. Para manter o foco, para treinar o seu foco. Eu vi uma técnica indiana, eu nunca ouvi falar ninguém nela, eu pesquisei ela, assim, bastante na internet e no Brasil nunca ouvi falar, ninguém nunca ouviu falar. Eu encontrei essa técnica de uma indiana, ela ensina, a praticar o foco com agulha em cima de uma água e você mantém o foco ali naquela agulha por determinado período de tempo, para ir treinando o foco. E aí, quando eu estava lendo esse trecho do livro da Genevieve Barrett, eu pensei assim: caramba, isso daqui diz muito mais sobre o foco do que muita coisa que a gente vê que é realmente específica só de foco. Porque você só acende a luz da sua sala, você só ilumina se você mantiver o foco no que você quer. Se quando tudo estiver parecendo contrário ao que você quer, você continuar insistindo que é aquilo que você quer. E ouvindo muito a sua voz interna. Porque se você só se deixar levar pelo que existe no mundo, pelo que as pessoas já estão vendo, aquilo que já está manifesto, você não realiza aquilo que você quer. E manter o foco no que você quer é muito desafiador. Porque quando tudo vai bem, ok, você tá ali,
Tá indo, 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 as coisas estão fluindo, ok. Mas quando não é assim, quando você vai tateando as paredes da sala e não vai achando interruptor de luz e você começa a perguntar: "Mas onde está? Meu Deus, onde está esse interruptor? Eu quero viver isso, as coisas que eu amo estão aqui nessa sala, eu quero viver isso, eu quero todo esse conforto, eu quero tudo isso". Onde que tá? Entenda, gente, né, esse conforto, as coisas que estão na sala, é o seu relacionamento, é o seu dinheiro, a os bens que você quer adquirir, as viagens que você quer fazer, a saúde que você tanto merece ter. À medida que você vai buscando aquilo ali, você não vai encontrando, e você vai tateando, 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 e meu Deus, e agora? Qual que é o próximo passo? O que que eu posso fazer? E você conseguir se manter firme para ouvir dentro de você o qual que é o próximo passo, o que que o seu eu divino está te guiando, é desafiador demais. O que é fácil é o seguinte: "Ó, meu Deus, é o seguinte, eu não tô achando, entendeu? E não sei onde que tá esse interruptor, não sei, e aqui eu tô cansada de procurar, eu tô cansada de fazer isso, tô cansada de tentar. Ah, quer saber? Não quero mais essa vida aí. Ah, eu vou é ficar nesse meu trabalho aqui mesmo, vou viver nisso aqui enquanto der. E, ai, quer saber? Não, não vou viajar pra esse lugar aí também", sabe? O fácil é você querer reduzir o seu padrão de vida. O fácil é você se contentar com o que você já tem, porque todas as crenças que você tem te sustentam. Todas as crenças que você tem está sustentando tudo que você já possui, para manter exatamente como é. Você ter o foco do que você quer enquanto ninguém vê, só você vê. Ninguém tá vendo ali dentro do seu coração, porque quando você quer muito uma coisa, você vê, você sente o cheiro, você ouve, você consegue tatear na sua imaginação. Aquilo pra você é tão forte, é tão real, só pra você, pra ninguém mais. E você manter o seu foco do seu desejo ali, enquanto só você vê, não é nada fácil. Só que é extremamente possível. E esse vídeo aqui, eu senti muito no coração de trazer para você, porque você só consegue atrair para sua vida todos os componentes colaborativos para causar aí tudo que precisa ser causado, toda a transformação que precisa para o seu desejo vir, você precisa focar. Quando você foca dentro de você, as coisas vão acontecendo, né? Aí sim, a lei da atração, você consegue ir atraindo tudo que for necessário para o seu desejo. E uma ilustração que eu posso te dar, que é a mais clara que eu consigo, que eu fiquei pensando, gente, qual que é esse sentimento, essa sensação assim do foco? O exemplo mais claro que eu consigo te dar é quando você está apaixonado, um relacionamento assim de pouco tempo. Ou mesmo de algum tempinho ali que você tá com a pessoa, aquela sensação de paixão, toda vez que você pensa na pessoa e te gela a barriga, aquela sensação de que você tá na sua casa, encontrou com a pessoa ali, com o boy, com a menina, encontrou com a pessoa no final de semana e você tá na sua casa, tá no seu trabalho, você não consegue parar de pensar na pessoa, não é assim? Você não consegue, parece que tudo que você faz no seu dia, você pensa naquela pessoa. Ou então, trazendo aí para quem já tá em um relacionamento há mais tempo, às vezes o que aquela paixão ela não tá ali com você, ai, lembrou da pessoa, nossa, e você lembra daquela pessoa o dia todo. Acontece isso, né? Dependendo da fase ali que o relacionamento tá, isso acontece, mesmo com anos de relacionamento, né? De você pensar na pessoa o dia inteiro, em uma fase determinada para isso, que vocês estão muito próximos e tudo mais. Mas trazendo mais para a realidade ali palpável do dia a dia, o que eu posso comparar, assim, trazer para você de exemplo, é o que mais se aproxima da energia sexual. Quando você
está interessado, né, ali, tá com seu parceiro já de muito tempo, de muitos anos, e aquela mesma força, aquela mesma energia que tá ali movimentando no seu corpo, porque você quer ficar com essa pessoa e, né, gente, hormonal, você quer aquilo, você escolhe, é seu parceiro já de longa data, sua parceira de longa data. Aquela energia sexual que está ali presente, que faz você desejar a pessoa, assim como a paixão de quando você está no início de um relacionamento, é esse daí. É exatamente, é este o exemplo que eu posso te dar que mais assemelha ao a qualidade do foco que você precisa. Quando você quer algo, quando você está construindo algo, seja a melhora da sua saúde, você querer um relacionamento do jeito que você merece, seja uma conquista financeira, seja profissional, seja uma casa, o foco que você precisa ter é esse. É semelhante ao que você tem de pensar numa pessoa 24 horas por dia, ou aquele desejo sexual que no momento você pensa naquilo mais do que tudo. É essa qualidade de foco. É aquilo que você tanto quer, você pensar 24 horas por dia, você trazer aquilo ali para sua vida 24 horas por dia, você dormir e acordar pensando, não porque, eu tenho que ficar fazendo visualização para eu conseguir isso, eu tenho que ficar, mentalizando isso daí que eu tô querendo para conseguir. Não, é simplesmente porque é prazeroso você pensar naquele seu desejo, naquele seu sonho. É prazeroso você vivenciar isso na sua mente, você imaginar, você entrar naquele mundo. Então, quanto mais você está inserido daquilo ali dentro de você, este foco, que chega a ser algo instintivo, você deseja aquilo tanto que você só pensa naquilo, é aí que você tem uma comunicação direta com a sua divindade, com o seu eu divino, com o seu eu superior, com o seu eu interior, com a sua centelha divina, com a sua alma, com o Espírito Santo. É aí que você se comunica com um ser maior e você tem insights, ideias, de vontades, né? Às vezes você tem vontade de passar por um local diferente e ali você vai fazer uma conexão que vai ser muito importante para você. É ali que tudo começa a mudar. É ali onde você acessa coisas que ninguém acessa. Coisas que só quem está conectado de verdade, focado no seu grande desejo, acessa. É isso aí, eu quis trazer aqui para você uma experiência, um vídeo te falando a respeito do foco, da importância do foco. É uma lei, a lei do foco. De uma forma, de um olhar um pouco diferente. Eh, Tem aí, né, como eu falei, tem várias técnicas, várias formas de você treinar mais o seu foco. Não tô aqui querendo invalidar nenhuma delas, muito pelo contrário, é sempre bom, é sempre importante, mas é preciso que você entenda isso de uma forma bem profunda aí. Você precisa focar de verdade, amar, viver apaixonado, com verdadeiro tesão por aquilo que você quer trazer para sua vida, pelo aquele seu sonho, para aquele seu desejo. Até porque isso já está presente na sua vida. Você só precisa acender o interruptor. É isso, gente. Um beijão para você. Eu te amo muito, muito, muito e até o próximo vídeo. Tchau.